Aleluia. Se você crê que Ele é poderoso, aplauda Ele, glorifique, exalte, adore, porque este nome é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. É esse Cristo que nós servimos. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Obrigado a cada um. Deus abençoe vocês. Abra comigo tua Bíblia. Hebreus capítulo 8. Verso de número 6. Enquanto você abre, só lembrando os nossos recados da semana aí, que também estão nas nossas redes sociais. Segunda-feira nós temos o nosso seminário aqui na igreja, nossa última semana de inscrição de matrícula para esse ano letivo. Então, se você ainda não fez, tem interesse, tem dúvida, me procure. Eu vou esclarecer, te atender, para que juntos nós possamos aí aprender de Deus ao longo desse ano de 2021. Temos 2 salas esse ano, nosso primeiro ano e nosso segundo ano estão ali aprendendo de Deus. Terça-feira, nosso discipulado, nós temos toda terça, das 8, das 20 às 21 horas, tem sido um tempo de bênção. Estamos estudando a primeira carta de Pedro. Então, venha, ainda dá tempo. Eu acredito que eles... Acredito não, na verdade eles estão no comecinho da carta, porque assim, cada aula caminha 3, 4, 6 versículos, então dá muito tempo ainda de você aprender aquilo que ensina. Quarta-feira nosso culto da vitória, sexta-feira reunião de oração e sábado nosso cultão da juventude, que tem sido bênção, dia após dia, sábado após sábado. Venha, traga o seu filho, seu sobrinho, seu neto, e venha crescer com a gente aqui em Cristo Jesus, para a glória de Deus, aleluia. Hebreus capítulo 8, verso de número 6, diz a palavra de Deus: mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: e aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão, mas para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente e as inscreverei sobre os seus corações. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós abrimos a tua palavra e lemos, ó Deus, e como sempre, que a tua palavra venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos a aprender dela, Senhor, que nós venhamos a ser vivificados, renovados, restaurados, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, ministra aos mais profundo do nosso coração, para que saiamos nessa noite renovados, restaurados e vivificados pelo Senhor. Assim como o meu irmão que nos assiste, a minha irmã, ó Deus, que está conosco na sua casa, também possa ser vivificado pela tua palavra. Em o nome de Jesus nós entregamos tudo a ti. Nos diminua para que o Senhor cresça, e seja ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é uma nova aliança em Jesus. Você pode dizer comigo: uma nova
aliança em Jesus. Quando nós nos deparamos com o livro de Hebreus, aqui a qual o escritor, não reconhecido oficialmente pelos estudiosos da palavra de Deus, pelos teólogos, quando ele escreve a carta aos hebreus, logicamente ele está escrevendo ao povo hebreu, ao povo judeu. E aqui então, nós vamos aprender nesse relato do capítulo 8, que a Bíblia, e lembrar que a Bíblia nos ensina acerca de diversas alianças de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar o Deus agindo em favor do povo, falando com o povo, mas em especial de Gênesis a Malaquias, o Senhor ele falando e ele fazendo aliança com o povo. Nós vamos ter lá, e Deus fazendo aliança com Noé em Gênesis capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 16. Nós vamos ter Deus fazendo aliança com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Vamos ter Deus fazendo aliança com Israel em Êxodo 19, versículo 5. E vamos ter Deus também fazendo aliança com Davi. Você pode ler lá em Salmos capítulo 89, versos 3 e 4. E também com Salomão, 2 Crônicas capítulo 7, versos 11 ao 22. No entanto, o que nós vemos sempre que vislumbramos a palavra de Deus é que o homem, ele sempre quebrava a sua parte da aliança com Deus. Tem um sopro aí, José, se você conseguir tirar para nós, o meu retorno aqui, ele fica dando um sopro aqui. As alianças, meu irmão, ela tinha o propósito de estabelecer relacionamentos com Deus. Ela tinha propósito de fazer promessas ao povo de Deus. E ela também tinha o propósito de trazer direcionamento e ordem ao povo de Deus. No entanto, as alianças, elas eram estabelecidas de Deus com o homem. As alianças, elas eram feitas de Deus com o homem, homens falhos, homens limitados e homens pecadores, como eu e você somos. Por causa disso, nenhuma das alianças que Deus fez tinha a capacidade de salvar. Nenhuma das alianças feitas por Deus era capaz de trazer salvação ao povo de Deus. Como eu disse, ela tinha a capacidade de trazer promessas, direcionamentos, ordenanças, mas não de salvar. Porque quando nós voltamos a compreender o Antigo Testamento, nós vamos compreender que para que o homem ele pudesse ser justificado por intermédio da lei, e até mesmo salvo pelo intermédio da lei, ele só poderia fazê-la se ele cumprisse a lei como um todo, se ele cumprisse todas as ordenanças sem que ele viesse a falhar. Obrigado, Márcia. Acontece que esse fato não é possível e insuficiente, porque, como eu disse, somos homens limitados, homens falhos, homens sujeitos a quedas e ao fracasso. Por isso que as leis, por isso que as alianças estabelecidas no Antigo Testamento, elas não poderiam trazer salvação, porque os homens por si só não poderiam ser salvos. Os homens, por intermédio da sua prática bondosa e do cumprimento da lei, não poderia ser salvo, porque ele não conseguiria, dado o fato de que ele era limitado e pecador, cumprir a lei no seu completo, da sua forma integral, de uma maneira totalizada. E por isso então o homem ele não podia se justificar e ser salvo por intermédio da lei. E assim então as alianças eram sempre quebradas por conta daquilo que o homem fazia e praticava para com Deus. E é por isso que nós compreendemos que Jesus era o único que poderia vir e manifestar uma aliança que nos daria o privilégio de ser reconciliados com Deus, que nos daria de volta o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque Jesus seria o único que poderia vir na forma de homem e cumprir toda a lei, cumprir todo o mandamento, não pecar. A Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou, tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, como eu e você, como nós, que temos as nossas limitações, que passamos pelos dias difíceis e pelas provações, mas que facilmente cedemos. Mas Jesus não se usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou de Deus para tomar a forma de servo, como eu e você. E tomando a forma de servo, ele foi obediente até a morte de cruz. E aí, como eu disse no início da mensagem, por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra.
Jesus então ele vem para cumprimento do mandamento e da ordem de Deus, para ser obediente, para estabelecer agora uma aliança inquebrável, uma aliança eterna, uma aliança não só de ordenanças, uma aliança não só de promessas, mas uma aliança que faria com que eu e você fôssemos regenerados, justificados, adotados como filhos de Deus e salvos pela graça de Jesus Cristo. Aliança que outrora não tinha esse poder, porque era feita de Deus com os homens, mas agora Deus faz uma aliança em si. Deus encarnado, João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E agora então Jesus, o verbo que estava com Deus, que sem ele nada do que existe teria existido, teria sido feito, teria sido criado, porque ele é a palavra. Agora esta palavra, Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado, desce à terra. Ele abre mão da sua glória, ele se esvazia de Deus, e ele se torna homem, ele se humaniza, sendo 100% homem, 100% Deus. Ele vive na terra, ele habita no nosso meio, ele passa as mesmas provações que eu e você passamos, ele passa pelos mesmos desafios que eu e você passamos, mas em tudo ele foi obediente, e ele vence para estabelecer algo que homem nenhum haveria de estabelecer. Homem nenhum em aliança com Deus conseguiria estabelecer a salvação por intermédio da graça e de Cristo Jesus. Mas algumas vezes a gente vai ouvir, como eu já ouvi, e erradamente, que Deus ele foi levantando homens e mulheres ao longo da história e estabelecendo aliança com eles, para que ele pudesse, para que o homem tivesse novamente acesso ao trono de Deus, para que novamente o homem tivesse acesso à salvação, para que novamente o homem pudesse ter um encontro com Deus. E aí então, quando Deus viu que nenhum homem era possível fazer aquilo que Deus estava pedindo, Deus envia Jesus. Na verdade, esse pensamento, esse entendimento teológico, ele é completamente errado, porque Gênesis capítulo 3, versos de número 15, diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar. Isso prova para mim e para você que Deus, ele não teve frustrações nas suas alianças com o homem. Deus, ele não estabeleceu alianças com os homens, e essas alianças quebraram, frustraram Deus, decepcionaram a Deus, mudaram os planos de Deus, porque desde Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus já havia estabelecido uma aliança de salvação. Deus já havia estabelecido um plano para mim e para a tua vida, para que nós recebêssemos aquilo que Paulo vai ensinar à igreja de Coríntios, o ministério da reconciliação. Outrora estávamos distantes de Deus, mas agora em Cristo Jesus nós fomos unidos novamente com Ele, fomos reestabelecidos com Deus, fomos conectados, recebemos o ministério da reconciliação. E isso não foi Deus arrumando as coisas ao longo dos anos, foi algo que Deus já estabeleceu desde Gênesis até os dias de hoje. E quando Cristo vem, Ele vem para cumprir. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Apocalipse capítulo 13 vai dizer que Cristo, o Cordeiro que já estava morto antes da fundação do mundo, porque Deus, conhecedor de todas as coisas, Ele já tinha um plano para mim e para a tua vida, uma aliança de redenção, de justificação, de adoção, de salvação. Mas ao longo dos anos Ele faz aliança com os homens, alianças essas que os homens quebram, aliança essa que os povos de Deus quebram. Mas em Cristo Jesus é estabelecida uma aliança que, independente da circunstância, independente daquilo que aconteça, independente do meu e do teu pecado, aquilo que Deus estabeleceu não é mudado, não pode ser mudado, porque Ele estabeleceu essa aliança em si. Jesus, Ele vem e Ele diz lá no jardim de Getsêmani: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela era prioridade no ministério de Jesus. E Jesus, entendendo e sendo obediente nisso, Ele sabia que a única forma de nós sermos reconciliados com Ele não eram por aquilo que homens iriam fazer, mas era somente por aquilo que Ele poderia fazer. Porque eu e você não suportaríamos a carga do pecado estabelecida sobre a nossa vida. E aí Jesus desce do céu, Ele deixa a sua glória, e Ele vem morar no nosso meio. Ele vem passar pelo sofrimento do Calvário, Ele vem morrer,
mas ele desce ao inferno, ele toma a chave do inferno e da morte, ele estabeleceu naquele lugar vitória completa, porque se nós formos estudar, Jesus ele adentra o inferno e ele vai dizer querigma. Só generais de guerras podiam dizer querigma, só generais de guerras que haviam vencido por completo uma batalha poderiam adentrar a cidade na qual eles viviam, e ao adentrar e todo o povo olhando, eles dizerem querigma, e todo o povo sabia que aquele general estava declarando vitória completa. Quando Jesus adentra o inferno, ele diz querigma, porque toda a vitória estava completa, porque ali Jesus tomou a chave da morte, a chave do inferno, ele estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida uma reconexão com Deus. Ele nos salvou, ele nos regenerou, ele nos regenerou, nos justificou, e ele nos adotou, para que tivéssemos o privilégio de ser chamados novamente filhos do Deus vivo. Eu e você não poderíamos fazer isso, aliança nenhuma poderia fazer isso, somente a aliança em Cristo Jesus. Por isso todas as outras alianças, e nós não temos tempo para isso, elas são importantes ao longo dos anos. A aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, a aliança com Salomão, as alianças que foram renovadas por Josué, todas essas alianças foram importantes, mas nenhuma delas poderia fazer com que eu e você fôssemos salvos, porque o homem não teria capacidade do cumprimento da lei como um todo. Ele não poderia viver em santidade a ponto de se entregar como um sacrifício vivo, sem mancha, sem defeito diante de Deus. É por isso que os homens tinham que pegar novilhos, tinham que pegar ovelhas sem defeito algum e entregar em sacrifício para a purificação do pecado, porque o homem, na condição de ser humano carnal, pecador, não tinha essa oportunidade e essa capacidade de assim fazê-lo. Mas Jesus fez. Jesus estabeleceu uma nova aliança. Jesus, ele derramou sobre nós agora o tempo da graça. Mas quando nós falamos de tempo da graça, nós não falamos de graça barata, nós não falamos de graça que nos dá um cheque em branco para viver em pecado. Quando Jesus, no livro de João, as cartas de João, no livro de João, desculpa, Evangelho de João capítulo 8, ele diz assim, que aquela mulher estava livre dos seus pecados. Ele vira para aquela mulher e diz assim: vá e não peques mais. Ele não está dando carta branca para aquela mulher vivenciar a graça da forma que ela quer viver. Quando a Bíblia fala de graça, ela não está falando que eu e você temos carta branca para pecar e pedir perdão a todo instante. Ele está dizendo que quando nós vivemos a graça de Deus, nós temos a libertação do pecado e da condenação e do juízo. Nós somos livres para viver uma vida de santidade. Nós somos livres para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que sobe como um perfume suave diante de Deus, e que agrada a presença de Deus, que agrada o coração de Deus. Que eu e você, como recebemos a graça, nós recebemos a oportunidade de resistir ao pecado e viver em santidade. É isso que Jesus está nos ensinando. Até porque quando nós comparamos a lei com a graça, eu costumo fazer isso, principalmente quando eu estou dando aula sobre isso. Eu costumo dizer que a graça, ela tende a ser muito mais complexa e difícil de ser vivenciada do que a lei. Porque quando nós nos deparamos com a lei vai dizer, por exemplo, que se você deitar com um homem, com uma mulher que não é o seu cônjuge, você está em pecado de adultério. Mas a graça vai dizer que se você olhar para alguém, para um homem ou para uma mulher, com o desejo, com simples desejo, você já adulterou. Sabe por quê? Porque a graça, ela não consiste no ato, ela consiste na intenção do coração. E quando nós vivemos o tempo da graça, nós estamos tendo a oportunidade de vivermos uma vida digna, porque Paulo vai dizer assim, que nós temos que viver como Cristo viveu. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Ele está dizendo, eu e você, quando nos colocamos diante de Deus, nos apresentamos a Deus, nos entregamos à vontade de Deus, permitimos Romanos capítulo 12, versículo 2 se cumprir na nossa vida, e aí temos a nossa mente transformada no caráter de Deus, nós podemos viver uma vida de santidade. Nós podemos desfrutar dessa nova aliança realizada em Cristo Jesus. Essa aliança que agora derrama sobre nós o tempo da graça, que nos dá a oportunidade de ser reconectados com Deus, de ser chamados filhos de Deus. Agora nós estamos diante deste tempo,
Porque existe uma aliança feita que não pode ser quebrada, uma aliança feita que não pode ser alterada, uma aliança feita que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E mesmo que eu e você venhamos a deixar, mesmo que eu e você venhamos a abandonar, isso não muda o plano de Deus para o homem, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Mas pode acontecer de que um ou outro não queiram essa salvação, mas ela está disponível a todos, mesmo para aqueles que não querem, ela permanece disponível. E o que eu aprendo com o texto? Primeira coisa que eu aprendo aqui então, é que a graça ela é infalível. Versículos 6 e 7 que nós lemos aqui: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Primeira coisa que eu aprendo, que a aliança de Deus ela é infalível, diferente das alianças que eram quebradas pelos homens. Ela não pode ser mais anulada, porque ela foi derramada, ela foi feita pelo derramamento do sangue puro de Jesus Cristo, o meu e o teu Senhor. Por isso que nessa noite nós celebramos a aliança. Por isso que nessa noite nós fazemos memória da aliança. Nessa noite de Santa Ceia, uma aliança que é infalível, que ela não mais depende de mim e de você, mas ela já foi concretizada em Cristo Jesus. Agora eu e você temos que aceitá-la e vivê-la para a glória de Deus. A segunda coisa que eu aprendo, versículo 8 e 9 vai dizer então: de fato repreendendo-os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. A segunda coisa que eu aprendo é que a aliança feita em Cristo Jesus para mim e para a tua vida, ela é imutável. Ela é imutável, ela não pode ser mudada. Um dos atributos da glória de Deus é que ele é imutável. Quando Paulo fala à igreja de Efésios, e ele fala a totalidade da tua glória, quando ele vai fazer a sua oração no capítulo 3, versículo 14, se não me falha a memória, ele vai falar de glória na sua totalidade. Na originalidade ele está falando que todos os atributos de Deus sejam usados na sua máxima capacidade para responder e atender aquela oração de Paulo. E existem nos atributos de Deus alguns que ele divide conosco e outros não. Deus ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Oni significa todo, ou seja, ele é todo poderoso, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Ele é imutável, ou seja, Deus ele não é instável, ele não acorda de bom humor no domingo e acorda de mau humor na segunda-feira. Ele é imutável, e a sua aliança também é imutável. Porque mesmo que eu e você venhamos a esmorecer e nos afastar, a aliança dele permanece a mesma para com os homens, disponível para com os homens, disponível para mim e para você, disponível para a minha casa e para a tua casa. Ela permanece imutável, porque ela foi feita sob o mediador da nova aliança, que é Jesus Cristo. Não foi feita em homens, não foi feita em animais, não foi feita em sacrifícios que podem falhar. Foi feita em Cristo Jesus, para que eu e você fôssemos reconciliados para todo o sempre com Deus, para toda a eternidade. Então ela não pode ser mudada, ela é imutável. E a terceira e última coisa que eu aprendo, versículo de número 10, diz então: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e inscreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarei jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A terceira e última coisa que eu aprendo é que a aliança de Deus para comigo e com você em Cristo Jesus, ela é invisível. Ela é invisível porque ela é feita aqui dentro.
As outras alianças, elas podiam ter formas de ser vislumbradas: arco da aliança com Noé, arca da aliança com Davi, povo de Israel, trono com Davi, templo na época de Salomão, alianças que podiam ser vislumbradas em coisas. Mas agora, por mais que Jesus tenha deixado a ceia como uma forma visível de vislumbrarmos e fazermos memória desta aliança, ao comermos do pão, ao bebermos do suco da uva, essa aliança está aqui, porque Jesus fez essa aliança comigo e com você, no meu e no seu coração. Ele imprimiu isso no meu e no teu coração. Ele colocou na minha mente. Sabe para quê, meu irmão? Para que ninguém roube, para que ninguém tire a certeza, por intermédio da fé, de que em Cristo Jesus nós somos salvos, de que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, de que em Cristo Jesus nós podemos viver novas coisas, de que em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram e eis que fez nova todas as coisas. Essa certeza que nós temos nessa aliança com Cristo, de que nós somos salvos e nova criatura. E por mais que eu e você venhamos a nos desviar, e esse não é o propósito de Deus, nós podemos nos achegar diante dele, nós podemos nos arrepender diante dele, porque o véu foi rasgado, e o Senhor nos dá livre acesso. O Senhor nos dá livre acesso, porque agora o sumo sacerdote cumpre o propósito de Deus, e nos dá o privilégio de sermos chamados reis e sacerdotes, e sermos a qualquer momento passíveis de entrar no trono da graça, pedir perdão, arrepender e sermos salvos para a glória de Deus, porque a sua aliança, ela é infalível, ela é imutável e ela é invisível. Ela está disponível para todo aquele que nele crê, para todo aquele que se arrepender, para todo aquele que entregar o teu coração para Jesus, viver essa nova aliança em Cristo Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Depois nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Isso só é possível, meu irmão, porque houve uma mudança do sacerdócio, uma vez que Jesus, não sendo da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, não sendo da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, ele vem para cumprimento da promessa e da vontade de Deus, instituir nova aliança comigo e com você. Meu irmão, quando eu digo isso, eu estou dizendo para você que Deus se encarnou em Cristo Jesus. Ele se fez homem, Ele se esvaziou de si, Ele deixou sua glória para estabelecer uma aliança comigo e com você, que ela é imutável, ela é infalível, ela é invisível, para dizer para você, meu irmão, eu dei valor à tua vida, eu coloquei em você o sangue de Jesus, a marca da promessa, eu coloquei sobre você a confirmação de que você é salvo em Cristo Jesus, se tão somente crê, não pelas obras será salvo, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas pela fé em Cristo Jesus. Meu irmão, eu convido você em 2021 começar a olhar a tua vida de uma forma diferente, a começar a se posicionar de uma forma diferente e dizer, eu quero viver o reino de Deus, eu quero ser a manifestação do reino de Deus nesse tempo, eu quero glorificar a Deus com a minha vida e tudo que há, porque Jesus morreu por mim, Ele se entregou, Ele estabeleceu nova aliança, para que eu pudesse ser salvo, e para que eu possa viver o céu já na terra, para que um dia eu possa subir e vivenciar juntamente com os anjos o céu, na presença gloriosa de Jesus. Você quer isso, meu irmão? Você crê nisso? Em o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 14 vai dizer, quanto ao mais, o sangue de Cristo, pelo que o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a minha e a sua consciência de atos que levam à morte, para que eu e você sirvamos ao Deus vivo. Meu irmão, Ele foi assunto ao céu, mas Ele mandou o Espírito Santo, para que eu e você fôssemos convencidos do pecado e do juízo, para que nós fôssemos convencidos de tudo aquilo que nos levava para a morte, para que tomemos o caminho da conversão, da retidão, o caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e aí assim, pudéssemos já
desde já, servir a Cristo, servir a Deus, com uma vida santa e agradável diante dEle, na aliança nova, estabelecida por Ele, porque nele fomos regenerados, justificados e adotados para a glória de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, a Deus, pela tua palavra, que ministrou aos nossos corações. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, naquela cruz, pela nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, para que fôssemos, ó Deus, salvos, para que fôssemos sarados, e como Isaías diz, pelas suas pisaduras, fôssemos, ó Deus, pudéssemos viver em paz. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós somos salvos, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos libertos. Obrigado, Senhor, pela tua vida e pelo teu milagre em nós, pela salvação em Cristo Jesus, na qual nós tomamos posse e queremos, ó Deus, todos os dias lutar para que vivamos em santidade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre ti pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Você que deseja ceiar, pegue o teu pão, o teu suco da uva. Com o teu pão nas mãos. A Bíblia diz que instantes antes de ser traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por causa de vocês.
comei dele todas as vezes em memória de mim, lembrando que eu me entreguei naquela cruz para estabelecer uma nova aliança. Eu me entreguei naquela cruz para que você fosse reconciliado com Deus. Eu me entreguei naquela cruz para que você fosse perdoado, regenerado, justificado, adotado como filho de Deus. Eu me entreguei naquela cruz porque nós, meu irmão, não teríamos a capacidade, mas em Cristo Jesus, o sacrifício que nos traz a paz, nós fomos reconciliados com Ele. Obrigado, Jesus, pela tua vida. Obrigado pelo teu corpo moído naquela cruz, envergonhado pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, entregue como sacrifício vivo, humilhado diante de todos e tudo, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está à destra do Pai. E nessa noite, com alegria, nós fazemos memória e celebramos ao Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, em o nome de Jesus. Se você crê comigo, compartilhe do pão, coma dele e glorifique a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que de modo semelhante, Jesus pegou o cálice e novamente, tendo graças, entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue. Este é o meu sangue que será derramado naquela cruz em algumas horas. Sangue este que tem poder de purificar, sangue esse que tem poder de regenerar, de renovar, sangue esse que tem poder para redimir o meu e o teu pecado, para nos dar o privilégio de ser chamados filhos de Deus, para vivermos em santidade, não mais sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, mas o sangue puro de Jesus, derramado por mim e por você. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou, o teu sangue derramou para que tivéssemos vida e vida com abundância. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu sangue. Fazemos isso com ações de graça, em memória do Senhor que vive e que reina para todo sempre. E se você quer comigo, vá, compartilhe do sangue, do suco da uva, tome dele e glorifique a Jesus, aleluia. Se você crê, meu irmão, glorifica Ele, glorifica, glorifica, glorifica. Nele você vai se vencedor. Me ressuscitou, o amor assim, o mundo não conheceu. Aleluia. Levou sobre si o pecado. Obrigado. Levou sobre Obrigado, si. Jesus, porque o Senhor é o nosso e hoje nós somos reconciliados com Deus. Obrigado pela nova vida, obrigado pela nova aliança, obrigado pela salvação, obrigado pela graça do Senhor, pela misericórdia que nos alcançou. Obrigado, Jesus, que possamos viver todos os dias para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos viver para o teu louvor e para o teu exaltado todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Quantos creem e recebem? Aleluia. Que seja uma semana de bênção para você, meu irmão. Que seja um mês de fevereiro de vitória para você. Que você possa viver entendendo
que existe uma nova aliança estabelecida sobre você. Jesus morreu para que você vivesse. Nós somos livres da condenação do pecado, não para viver em pecado, mas para viver em santidade, para a glória de Deus. Que seja um fevereiro de bênção para você e para a tua casa, cheio da presença de Jesus, cheio da presença do Espírito Santo, e que você viva na graça e no poder de Deus, para louvor e glória do nome dele. Pai, nós abençoamos o teu povo. Senhor, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos pelos louvores, pela palavra, pelas orações, pela manifestação do Senhor. Senhor, por esta semana que se inicia, que o Senhor estará conosco, como sempre está. Obrigado, Senhor, pela tua vida em nós. Obrigado pelo teu sacrifício, que nos dá vida, que nos reconcilia contigo. Obrigado, Senhor, por tudo quanto fizeste. Nós te damos honra, te damos glórias e te damos todo o louvor. Que o amor do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja com as nossas vidas, com a nossa casa e com a nossa família, hoje e para todo sempre. E você que crê, aplauda Ele e glorifica. Vai debaixo da paz, meu irmão. Você que está em casa, vai debaixo da paz. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em o nome de Jesus. Aleluia. De adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz